3 coisas importantes que você deve levar em conta antes de escolher o seu equipamento, a sua impressora. Quer saber o que é? Então fica aí. Se você não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui da Tech Masternet. E se você achar o nosso conteúdo relevante, por favor, se inscreva aí no canal, ativa as notificações para ser avisado assim que a gente postar novos vídeos. Eu estava aqui preparando para vou fazer um review dessa máquina da nova Canon Maxify. Muita gente acho que já conhece ela aí, a 7010. Eu peguei um equipamento pra gente fazer alguns testes. Essa aqui não estranha que ela tá com um protótipo nosso aqui, a gente adaptou, colocou um book externo, um reservatório externo de tinta nela. Mas eu tava me organizando aqui pra gravar um vídeo sobre esse equipamento. Já faz um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouco sobre algumas dicas que vocês têm que saber, algumas coisas que vocês têm que prestar atenção antes de comprar um equipamento. Eu tenho muito tempo de casa, eu tenho muito tempo de estrada nesse ramo de impressão. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E eu trabalhei muito tempo na área técnica, chão de fábrica mesmo, atendendo um cliente na rua durante muitos anos. E eu sempre via vários problemas, vários erros que os clientes cometem na hora de comprar o equipamento, na hora de escolher o equipamento ideal para o uso. Então eu tentei aqui compilar 3 dicas básicas para vocês antes de que vocês têm que prestar atenção antes de comprar o equipamento. Então presta atenção nessas 3 dicas que elas são muito importantes. Se você seguir ela à risca, dificilmente você vai comprar o equipamento errado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a velocidade de impressão do equipamento. Isso ocorre mais nas inkjets, nas impressoras jato de tinta. Nas impressoras laser, isso não ocorre tanto. Por quê? Porque a impressora laser ela tem uma velocidade padrão. Se ela é 40 páginas por minuto, ela vai produzir 40 páginas por minuto, não interessa o que ela está imprimindo, a quantidade de caracteres que ela está imprimindo. Ela só vai ficar mais lenta, em alguns equipamentos tem a opção de modo silencioso, ela fica mais lenta, mas no processo de página normal, ela não vai cair a velocidade. Lembrando que a velocidade de impressão que a gente fala e que os fabricantes medem é um processo que eles chamam de ESAT, que eles usam essa abreviação. Isso basicamente o que é? Eles excluem sempre a velocidade de processamento da primeira página. Por que eles fazem isso? Porque você pode ter um computador mais lento, você pode ter um problema, um tráfego de rede maior, então alguma coisa pode interferir na velocidade de impressão. Então todos os fabricantes, quando eles vão aferir a velocidade dos seus equipamentos, eles sempre fazem isso, eles excluem a primeira página. Então a primeira página não conta e depois entra em processo de impressão. Tá? Então se você colocar 10 páginas, você vai eliminar a primeira e vai contar as próximas para realmente saber qual que é a velocidade do equipamento. E como é que os fabricantes fazem isso? Eles usam um método da ISO. Tá? Eu até tô com uma colinha na mão, então se eu olhar para baixo aqui de vez em quando é porque eu tô olhando na minha cola aqui, porque senão eu não vou lembrar tudo de cabeça. Então, por exemplo, a maioria dos fabricantes utilizam esse ISO, que é o 24734. Pra vocês entenderem o que é o ISO. O ISO é uma empresa internacional, que o objetivo deles é isso, é padronizar processos, tá? Então eles fazem o quê? Criaram um processo para essa área de impressão. A maioria dos fabricantes, ou quase todos, utilizam esse processo do ISO. Existe esse código desse ISO. Se você procurar no site por esse código ISO, você vai cair lá no site da empresa e lá você consegue ter acesso às informações. Como que é esse processo? Eles levam em consideração várias coisas, temperatura, voltagem, umidade, várias coisas para poder chegar no resultado, para ter mais ou menos uma padronização entre as empresas. A maioria dos fabricantes utilizam essa questão do ISO. Por que na inkjet você tem uma diferença na velocidade de impressão? Porque a inkjet depende do que está sendo impresso, na questão de caracteres. Então se você entrar lá no site da ISO, acho que no site você tem que pagar para ter acesso a esse report, mas você consegue no próprio... Eu vou deixar o link aqui na descrição. Da Epson, por exemplo, eu encontrei no site. Lá você encontra até os originais de teste que eles utilizaram para poder aferir essa velocidade do equipamento. Por isso que a jato de tinta, o que acontece? Excluindo o modo rascunho, que a gente sabe que é sempre mais rápido, no modo normal de impressão, se você imprimir uma palavra ou imprimir ela cheia de texto de cima e embaixo, vai haver uma diferença na velocidade dela de sair a página, coisa que não acontece na laser. Essa velocidade que você vai ver no catálogo do fabricante, e eu indico, pessoal, sempre dá uma lida no catálogo. Eu sei que tem muita informação lá que é muito técnica, mas existe muita informação que é simples, que isso mesmo que eu tô falando, na questão de velocidade de página é importante. Vocês darem uma olhada e considerarem pelo menos essa questão da velocidade de página. O segundo item aqui que eu queria falar com vocês é sobre a durabilidade do material. Isso é uma coisa que eu vejo o cliente reclamar direto. Ah, eu comprei, falou que era para 10 mil páginas, durou 5. O material tá escrito lá no fabricante que era para 30 mil páginas, durou 2 mil. Isso é uma outra coisa. Eles também utilizam uma outra metodologia da ISO para poder aferir
quanto que o material daquela máquina dura, quanto que o toner dura, quanto que a tinta dura. E de novo, a gente tem mais problema com as inkjets do que com as lasers. As lasers a gente também tem mais na colorida. Eu tive um caso, pra vocês terem uma ideia, a gente teve um caso aqui na empresa, a gente também tem uma parte de locação de equipamentos, tá? Por isso que quando eu falo para vocês que a gente tem um certo conhecimento aqui para falar, nós estamos há mais de 20 anos trabalhando no chão de fábrica ali, com locação e com diversas marcas de equipamento. Ocorreu um caso de um cliente que a gente fez uma locação de um equipamento colorido, na época era um equipamento a laser, e o fabricante determinava que era 18.000 páginas cada cor, cada cartucho de toner que colocava naquela impressora. Fizemos o cálculo, na época eu fiz o cálculo, eu que estava cuidando dessa parte da administrativa, fiz o cálculo para poder precificar o contrato do cliente e estimei mais ou menos, eu falei, bom, 18.000 eu sei que não dura, mas estimei umas 8 a 10.000 páginas para poder precificar esse contrato. A gente instalou um equipamento no cliente, só que o cliente imprimia a imagem, era laudo de exame, então era full chapado e utilizando todas as cores. Durava 3.000 páginas cada cartucho de toner. A gente teve que depois rever o contrato, conversar com o cliente, explicar a situação. Mas isso é para mostrar para vocês que um cartucho que teoricamente duraria 18.000 chega a durar 3.000. Porque, de novo, depende do que está sendo impresso. Então, quando vocês olharem essa informação lá no catálogo, ele vai estar lá, ó, a bisnaga de tinta é para 6.000 páginas, ou o cartucho de toner é para 1.500 páginas. Você tem que se lembrar que isso é levando em consideração o padrão de ISO que eles utilizaram. E de novo, o fabricante informa isso no catálogo e você também consegue encontrar essa informação no site do fabricante, também com as imagens que eles utilizaram para aferir essa durabilidade. Então isso é muito importante também vocês se atentarem. Se a máquina, uma coisa também que é legal ver nessa questão do suprimento, é se aquele equipamento também já possui material compatível no mercado, porque muitas vezes a máquina é barata, é um lançamento, é muito bonita, tem várias funções, mas no mercado ainda não possui material genérico, você vai ter que comprar só material original. E às vezes você não tem, escapa do teu custo. Você estimou que ia gastar X com aquele equipamento, você vai comprar o toner, custa às vezes mais caro do que a máquina. Então isso é uma coisa muito importante a ser verificado. E o terceiro item, pessoal, é uma coisa que isso, nossa, cara, isso é difícil. Isso eu vejo o pessoal fazendo vídeo review no YouTube. Essa informação é extremamente complicada, que é a capacidade de produção do equipamento. Capacidade de produção é o que aquela máquina aguenta fazer, o que ela realmente aguenta produzir, baseado no que o fabricante está falando, baseado nas especificações que ela foi criada. A primeira coisa que vocês precisam entender é que quando o fabricante ele desenvolve um equipamento, ele sempre desenvolve para atender um nicho específico. Ele não faz uma máquina por fazer. Ele pega e fala assim, olha, eu preciso fazer um equipamento para atender um home office, uma pessoa, duas que trabalham em home office. Eu preciso fazer um equipamento para atender um pequeno grupo de trabalho. Um escritório que tem ali 10 pessoas, 8 pessoas. Eu preciso fazer um equipamento para uma gráfica, ou preciso fazer um equipamento para um birô de impressão. Tudo isso vai modificar a capacidade de como o equipamento é feito. E o que eu vejo muito, as pessoas simplesmente comprarem um equipamento para a linha home, querer utilizar numa empresa com volume de 4, 7, 10 mil páginas mês. E aí eu vejo sempre o cliente criticando a marca, criticando o modelo, falando que não presta. Ok, eu sei que existem equipamentos ruins, tá? O que eu posso dizer para vocês hoje, baseado em tudo que eu tenho vivido nos últimos anos, eu acompanho esse mercado há 25 anos, antigamente existiam mais máquinas que assim, a gente pegava a máquina e falava, meu, isso aqui não tinha que ter saído da fábrica, isso é um lixo. Era uns negócios bizarros assim, mas isso era lá atrás. Hoje em dia, de uma forma geral, todos os equipamentos são bons se eles forem utilizados para aquilo que eles foram projetados. E é o que não acontece hoje em dia. Por que isso não acontece? O principal problema que eu vejo é a questão de se o cara comprar uma máquina para capacidade de 1.500, 2.000 páginas e querer produzir 10.000 páginas. Ok, exceções acontecem. Eu tenho uma exceção aqui do meu lado, que é a 5710 da Epson. Eu já vi, pessoal, vídeo do cara produzindo 1 milhão de páginas numa Epson dessa, num período pequeno de tempo. Essa máquina não foi projetada para isso. Primeira coisa, essa máquina não é gráfica. As pessoas compram essa máquina achando que ela é uma máquina... Não, ela não é uma máquina gráfica. Ela é uma máquina office. É uma máquina para escritório, mas é uma máquina extremamente robusta. A cabeça de impressão dela é muito resistente. Ela realmente aguenta uma produção muito grande. Por que a gente sabe que ela aguenta uma produção? Porque a gente tem visto isso no campo. Se você pegar o catálogo dela lá, a especificação, ela não é para tirar 30, 40 mil páginas mês. E tem gente produzindo 40 mil páginas mês no equipamento desse. É um negócio bizarro. São exceções boas, que você não perde dinheiro se você compra, a máquina realmente é muito boa. Agora, por outro lado, a gente tem aqui a Canon Maxfy, que é um equipamento que eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre ela. Só que esse equipamento aqui, a Canon Maxfy, e isso pessoal, tá no catálogo do fabricante. Tá no catálogo. Eu vou dar um print aqui do catálogo para vocês verem do fabricante. Essa máquina é produzida
para 4 mil páginas mês e não para 45 mil páginas mês. O problema qual que é? As pessoas confundem muito um negócio que em inglês vem de duty cycle, que seria um ciclo de trabalho pesado. Como eu disse para vocês, na questão da tinta e na questão da velocidade, as empresas utilizam o sistema ISO para padronizar. O sistema do duty cycle, o que é o duty cycle? É o ciclo máximo de trabalho. O que as empresas fazem? Esse ciclo máximo de trabalho ele é um problema. Por quê? Porque não existe uma metodologia única que todos os fabricantes seguem. Isso no próprio site da Ricoh, vou deixar o link na descrição, o próprio site está em inglês, ok, mas está no próprio site da Ricoh explicando isso. Não existe uma metodologia que todos os fabricantes seguem, assim como existe no ISO. Então, o que eles fazem geralmente? Pelo menos é o que a própria Ricoh está falando, eu já vi no site da HP também explicando isso. Eles pegam um equipamento novo, colocam na bancada e botam essa máquina para produzir sem parar. E aí eles vão até o ponto de quebra, até o ponto de fadiga, até o breaking point que eles falam. O que é? A hora que a máquina quebra e para de funcionar. Isso é o ciclo máximo de trabalho. Você não pode repetir esse ciclo de trabalho repetidas vezes. Olha só, essa máquina, Canon Max-Fi, só para dar um exemplo para vocês, ela está escrito no catálogo 45 mil páginas, o ciclo máximo de trabalho dela. Ok, só que logo embaixo no catálogo já está a informação que a vida útil do equipamento são 150 mil páginas. Pô, se a vida útil do equipamento são 150 mil páginas, como é que o ciclo de trabalho dela mensal vão ser 45 mil páginas? Sem falar que, meu amigo, 45 mil páginas, para quem tem noção, a quantidade de folha que é isso, é muita página. É realmente muita página. Então, essa confusão em questão de ciclo de trabalho, e isso eu acho que ocorre muito, porque muitas vezes, pelo menos quando eu trabalhei com a Ricoh durante muito tempo como representante oficial, a gente recebia, os catálogos de antigamente não vinham essa informação, nem de volume mensal e nem essa informação, não existia no catálogo, mas a gente recebia um material de apoio só para o grupo de vendas. Lá no grupo de vendas ele vinha escrito explicando essas informações, que aquilo era um volume que não era para ser feito no equipamento, mas que qual que é o objetivo? É dar uma ideia da robustez, o quanto que a máquina suporta, para você ter uma noção na hora de escolher o seu equipamento. Os fabricantes, eles, assim como a Ricoh mesmo, ela segmenta bastante. Se você entrar no site, você vai ver que tem vários modelos. É muito segmentado. E hoje, se você entrar no site da Epson, no site da HP, você vai ver que lá em cima tá lá, para você, para o seu escritório. Eles já estão tentando separar isso para facilitar a escolha do consumidor. Mas ainda assim, eu vejo muito essa confusão. Esses tempos eu vi um pessoal falando que aquela tanque de tinta non-stop era para 30, 40 mil páginas mês. Pô, tá maluco, não consegue, a máquina não produz isso. Você entendeu? A máquina é para 1.500, 2.000 páginas mês. E aonde que você vai achar essa informação? Sempre tá lá, volume mensal recomendado. É isso que a gente tem que seguir. De novo, existem exceções? Existem. A Epson está aqui para mostrar que ela é uma boa exceção. Boas exceções existem. Agora, eu não aconselho, a não ser que vocês realmente conheçam o equipamento e já tenham uma boa informação de mercado, que é o caso da Epson, de chegar e falar, não, eu vou comprar porque eu sei que essa máquina realmente aguenta muita produção. Muito cuidado. Eu queria só sintetizar esses três pontos para ajudar vocês e eu vou deixar esse vídeo como uma referência no canal. Toda vez que eu fizer um review de um equipamento, que eu falar alguma coisa, eu vou chamar esse vídeo aqui, que é para as pessoas tentarem não cair mais nessa roubada e não falar que a máquina é ruim, o fabricante é ruim, sendo que na grande maioria das vezes quem errou foi o consumidor e não foi proposital. É óbvio que muitas vezes quem está vendendo o equipamento para o consumidor também não sabe essas informações. Beleza, pessoal? Então é isso, eu só queria trazer essas informações para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai se falando, tá bom? Lembre-se de visitar lá o nosso site, techmasternet.com, e um abraço para todos.